Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Milde da Silva e estamos a postos para iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Hoje com um conteúdo extremamente importante, que é cobrado em concursos vestibulares, no ensino fundamental, no ensino médio, e nós, que somos bons falantes da língua portuguesa, precisamos dominar. Hoje nós aprenderemos sobre período composto por coordenação, ok? Vamos lá então. Período composto por coordenação. O que é isso, professor Elvis? O que significa esse conteúdo? Muito bem. O período composto por coordenação é aquele que as orações elas não dependem uma da outra, ou seja, elas são independentes, têm sentido completo. Lembre-se sempre disso. Período composto por coordenação é quando as orações não dependem uma da outra, elas são independentes, têm sentido completo. Exemplo bem básico para nós observarmos. Gritou com o irmão e correu para o quarto. Descansei, fui à praia e visitei lugares maravilhosos. Se você observar a primeira sentença, quantas orações você tem aqui? Você tem duas orações. Para ser oração, precisa ter verbo. Primeiro verbo, gritou. Segundo verbo, correu. Então, a primeira oração é: gritou com o irmão, correu para o quarto. Se você for analisar essas duas frases dessa primeira sentença, uma não depende da outra. Uma tem sentido completo. Gritou com o irmão, ponto. Correu para o quarto, ponto. As duas têm sentido completo, uma não depende da outra. A mesma coisa com a próxima sentença. Descansei, fui à praia e visitei lugares maravilhosos. Quantas orações eu tenho aqui? Tenho 3 orações porque tenho 3 verbos. Descansei, fui e visitei. 3 orações. Descansei, ponto, fui à praia, ponto, visitei lugares maravilhosos. Se você observar, nessa sentença, as 3 orações elas são independentes. Uma não depende da outra para ter sentido. Descansei, ponto, passei minha mensagem, ok? Fui à praia, ponto, passei minha mensagem, visitei lugares maravilhosos, ponto. Então, uma frase, uma oração, ela não depende da outra, elas são independentes. Por isso, período composto por coordenação, ok? E as frases coordenadas, orações coordenadas, elas são divididas em sindéticas e assindéticas. Sindéticas é quando elas precisam de conjunção. E assindética, quando elas não precisam de conjunção, para fazer a união entre elas. Exemplo. Não coma bolo quente, ficará com dores de barriga. A primeira oração é essa aqui. A segunda oração é que está depois da barrinha. E unindo elas, nós não temos conjunção. Não temos conjunção. Por isso, assindética. Agora, no próximo exemplo. Vou sair e já volto. Primeira oração, vou sair e já volto. Segunda oração. Porém, aqui no meio, nós temos uma conjunção. Por isso, sindética. Então, sempre pensar, oração coordenada sindética, quando eu tenho uma conjunção entre as orações. Oração coordenada assindética, quando eu não tenho conjunção entre as orações. Nós já aprendemos quais eram as conjunções lá nas primeiras videoaulas que o professor trabalhou com vocês. É importante que vocês assistam e relembrem novamente. E as orações sindéticas, que são aquelas que têm conjunção, elas são divididas em 5 tipos. Vamos analisar cada uma delas. Primeiro, aditiva. Aditivo, o próprio nome já fala, expressa a ideia de soma. As principais conjunções são e, bem como também, mas ainda, mas também. Exemplo,
Gosto de cinema, bem como de teatro. Conheceu a Europa, como também a Ásia. Se você for analisar essas duas conjunções aqui, elas dão ideia de adição. Então, orações coordenadas às sindéticas aditivas. Como também ela pode expressar a ideia de adversidade. Adversidade expressa a ideia de oposição, uma coisa oposta à outra. E as principais conjunções de adversativas, de oposição, são contudo, entretanto, mas, no entanto, porém e todavia. Vou caminhar hoje, contudo, só posso depois do jantar. O jantar estava delicioso, mas deveria ter reduzido o sal. Essas duas conjunções, contudo e mas, dão a ideia de oposição. Uma coisa oposta à outra, de adversidade. Por isso são adversativas. Elas também podem ser alternativa. O próprio nome já fala da ideia de alternância, de escolha. E as principais conjunções alternativas são o já, o ora, o ou, quer, ou seja. Exemplo, ora está bem, ora não está bem. Assistirei um filme ou lerei um livro. Tanto o ora quanto o ou dão ideia de alternativa. Ou uma coisa ou outra. Conclusiva. Conclusiva dá ideia de conclusão. E as principais conjunções conclusivas são assim, então, logo, por isso, pois, portanto. Faço tudo o que tenho de fazer pela manhã, pois fico com a tarde toda livre. Ela tirou péssimas notas, por isso não viajará nas férias. Então, tanto pois quanto por isso dá a ideia de conclusão. E a última, explicativa, o próprio nome já diz, dá uma ideia de explicação, de uma justificação, de uma justificativa. Principais são o pois, o porquê e o quê. Não fui te visitar, porque não sabia que você já tinha chegado de viagem. Fui recompensado, pois foi bom aluno. Tanto pois quanto porque dá a ideia de justificativa, de explicação. Ok, pessoal? Difícil esse conteúdo? Não é difícil, só que nós temos que estudar, nós temos que assistir o vídeo uma vez, duas vezes, três vezes, até memorizar. Vamos dar uma rápida recapitulada? Então vamos lá. Hoje nós estudamos período composto por coordenação. O que é período composto por coordenação? É quando as orações elas são independentes. Uma não depende da outra. Elas têm sentido completo. E as orações coordenadas, elas podem ser sindéticas ou assindéticas. Nas sindéticas é utilizada a conjunção. Nas assindéticas, nós não utilizamos conjunção. As sindéticas são divididas em 5 tipos. Aditiva, que dá a ideia de soma, as conjunções que dão a ideia de soma. Adversativa, que dá a ideia de oposição, de contrariedade. As alternativas, que dá a ideia de alternância ou de escolha. A conclusiva dá a ideia de conclusão. E a última, explicativa, dá a ideia de explicação, de justificação ou de justificativa. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, o professor está disponível no WhatsApp 991 797189. Pode me chamar que nós vamos conversando, vamos trocando uma ideia e vamos aprendendo a língua portuguesa. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.